para avisar os irmãos, caso receba alguma ligação, mensagem, por favor, desconsiderar, tá bom? O irmão Orlando, do Ministério de Casais, amém? Abra sua Bíblia, são 2 textos que nós vamos ler rápidos. Primeiro está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Primeira carta de Paulo, capítulo 5, versículo de número 17. E o segundo texto está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e versículo 10. Amém? São 2 textos que eles nos incentivam a orar e a continuar confiando no Senhor. Amém? 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo, capítulo 5, verso 17, diz a palavra de Deus. A versão corrigida, ela declara: orai sem cessar. A nova versão internacional, ela declara: orem continuamente. A nova tradução na linguagem de hoje, ela usa a palavra orem sempre. A King James atualizada, ela diz: orai continuamente. A Bíblia Viva, a mais brasileira de todas, diz: não parem de orar. A Nova Almeida atualizada, que está no telão, ela declara: orem sem cessar. A Bíblia de Jerusalém, que os católicos usam, ela diz: orai sem interrupção. E uma das Bíblias mais lindas que eu acho, de Eugênio Peterson, depois de 40 anos, ele escreveu a Bíblia, a mensagem, ela diz: ore sem parar. Independente da Bíblia que nós tivermos, em todas elas, a ordem é a mesma: orem continuamente. Amém? Agora vejamos esse texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 10, que é um texto muito rico sobre o milagre e o voto de uma mãe. E Ana, diz assim a versão Nova Almeida atualizada, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou muito. E Ana, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e ela chorou muito. Na Bíblia, King James diz que ela chorava de forma sobejamente. Ela chorava que sobravam lágrimas. E essa é a expressão literalmente no hebraico. Ela chorava que derramava lágrimas e quem passava via suas lágrimas sendo derramadas onde ela estava. E a nova tradução, ela vai dizer que ela não parou de chorar enquanto o Senhor não havia assim lhe consolado ou respondido. Amém? Então vamos orar por esta palavra em nome de Jesus. Nós estamos, para quem nos visita hoje ou está aqui nesta igreja hoje, estudando durante este mês de agosto sobre a oração. E é importante, né, esse tema maravilhoso: orar, orar e orar até aprender a orar, né? Tenha paciência comigo que quando eu começar a estudar, aí eu vou, né? Eu disse que era uma mensagem que não ia terminar numa noite só, né? Nós ainda temos mais 2 cultos importantes para trabalharmos esse tema. Quinta-feira que vem, e nós encerraremos no culto da família, que será no primeiro domingo, e nós iremos aqui aprender sobre a oração de Elias, né? Que é a última pregação que eu quero estar trazendo sobre esse tema de oração, amém? Então vamos orar neste momento em nome do Senhor Jesus. Pai, nós mais uma vez apresentamos a nossa vida neste culto, te entregamos, ó Deus, o nosso ser, consagrando a Ti alma, espírito e nosso corpo, neste momento, neste tempo, nesses minutos que ainda, Senhor, existem para nós Te adorarmos, Senhor. Abrimos mão do descanso, do conforto nas nossas casas, para estarmos aqui aprendendo a Tua palavra. Nos usa, ó Deus, para falar ao Teu povo, que o Senhor também nos comunique pelo Teu Espírito Santo, confirmando em nós o que precisamos, o que carecemos, meu Deus, e que tudo o que aprendemos, o que temos aprendido e o que aprenderemos ainda, Senhor, que seja para nós colocarmos em
prática no nosso dia a dia, para a glória e para o louvor do Teu nome. É o que nós te oramos e nós, com fé, nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, podeis sentar para nós juntos aprendermos a palavra do Senhor, né? Se puder botar aqui só para oscilar, por favor, só para não ventilar demais a Bíblia, né? Glória a Deus. Mas nós louvamos a Deus, meus amados irmãos, pelo que Deus tem nos ensinado, amém? Quem tem aprendido até aqui sobre a oração, amém? Nós temos aprendido coisas maravilhosas e bíblicas que servem para o nosso coração. E até quinta-feira passada nós estávamos aprendendo sobre como não orar, né? O que Jesus ensina sobre o que não fazer na oração. E essas duas próximas quintas, a partir de hoje, e a próxima, que será a principal, nós estaremos aprendendo como o crente, ele afinal de contas, ele deve orar como Jesus. E a Bíblia, Paulo e a própria palavra de Deus, ela vai nos ensinar sobre esse tema. Mas gostaria de recapitular o que declarei há algumas quintas-feiras atrás, como um fio de meada de entendimento, de clareza sobre a oração e o princípio dela, de que a oração ela deve ser vista, e eu trago isso nesse primeiro momento para os irmãos à tona, não como literalmente uma opção. A oração ela não deve jamais ser vista por nós como uma escolha. A oração, biblicamente, não é dada para nós como uma opção, como algo a colocarmos em um evento esporádico na nossa vida. Ou oramos, ou não somos cristãos. Biblicamente, ou nós oramos, ou nós não temos nenhuma comunhão com Deus. É inadmissível você, e me permita já dizer isso de imediato para você, estar aqui dentro da igreja, vir para os cultos, ensaiar, cantar, participar da ceia, estar aqui como membro desta igreja, frequentar as atividades dessa igreja e não cultivar uma vida de oração. É inadmissível ser um crente e não ter o hábito de orar. Porque a oração para o crente não é uma opção, ela é uma necessidade. Ou oramos ou fracassamos. Ou oramos ou cairemos. Ou oramos ou ao nosso eu falará mais alto. Aqui não é um clube onde você escolhe como a igreja tem que estar, como ela deve ser. Aqui é um lugar onde você ora e diz: Senhor, faz a tua vontade. Mas na hora que a gente para de orar, os nossos gostos e as nossas vontades, elas começam o quê? A prevalecer. Mas quando nós oramos, nós começamos a identificar que na realidade o que mais vale na nossa vida não é o que queremos, mas a vontade do Senhor para nós. E hoje, só o que acontece são pessoas que estão em busca de igrejas perfeitas, de pastores perfeitos, de lugares perfeitos, de ambientes perfeitos, de celebrações perfeitas. Mas a perfeição da oração na vida daquela pessoa, irmão Garcia, está longe de existir. Querem o bom e o melhor, mas não oferece a Deus o melhor e o bom que tem que ter. Portanto, a oração ela não deve ser vista por nós como um item opcional na lista de tarefas do dia a dia. Pastor, está aqui minha agenda, está aqui o meu dia a dia, eu me acordo tal hora, eu trabalho, depois eu vou para canto tal, levo meu filho para o colégio, meu marido, isso e aquilo outro, arrumo a casa, e eu não tenho tempo de orar. Não existe essa desculpa de dizer, eu não tenho tempo para a oração. A oração deve fazer parte da sua agenda, do seu dia a dia. Se você não consegue encaixar ela de manhãzinha quando acorda, que seja meio-dia no almoço. Se não encaixa no almoço, que seja enquanto lava a roupa, enquanto ajeita a casa, ou enquanto trabalha, ou enquanto está no trânsito, ao invés de buzinar, reclamar e murmurar. Você ora a Deus. Deus dá tanto espaço para nós orarmos. E nós usamos tão mal o tempo que recebemos de Deus. Se tem duas coisas que a gente não sabe administrar, é o tempo e o dinheiro. O dinheiro nos torna poderosos e nós nos tornamos como se fosse donos dele, quando na realidade somos escravos dele. E o tempo muitas vezes se torna para nós vilão,
nós gostamos de procrastinar, de adiar, de deixar para depois, e aí quando chega o depois já é tarde demais. Por isso que ou você toma a decisão de colocar na vida, na sua agenda diária a oração, ou infelizmente você vai fracassar. E eu já vi pastores, líderes, cristãos, pregadores, cantores fracassarem porque faltou na vida deles a vida de oração. É ela o nosso combustível, que sustenta inclusive a nossa fé e vida diária. E quando a oração é negligenciada, ocorre uma coisa terrível. Nós ficamos esgotados. Você já viu aquele crente que reclama? Que diz que está cansado. Pastor, estou aqui na igreja, mas ai meu Deus, estou cansado demais. É porque está faltando nela, uma vida de oração. Porque tornou-se vir à igreja uma rotina. Tornou-se vir à igreja algo trivial, algo a mais a se completar na sua agenda. Mas aquele que vive uma vida de oração, quando ele fala assim, escuta, vamos fazer a obra do Senhor, estaremos fazendo a obra de Deus, meu irmão, o coração dele, ele pulsa, ele se alegra, pode estar cansado como for, mas a vontade dele é agradecer a Deus pela salvação que ele tem recebido do Senhor. Se você está vivendo uma vida de cansaço, é porque está faltando na sua vida um tempo a mais com Deus de oração. É porque está faltando no seu ser um encontro no jardim secreto com Deus, para que Ele possa se revelar não como Deus, o Senhor, mas como teu Pai, teu amigo e aquele que cuida e te protege. Quem vive uma vida de oração, vive uma vida de renovo, vive uma vida de encontros, vive uma vida de histórias para contar, vive uma vida de celebrações com Deus. Porque ele não vai só para o culto, ele vem para o culto já cheio da presença de Deus. Eu creio que os irmãos devem lembrar que houve uma época em que para você cear, para vir para o culto de ceia, você passava o dia todo se consagrando. Hoje o pessoal não quer mais nem saber disso. Falar em consagrar, todo mundo, não pastor, vamos marcar a consagração, e quando vem um pastor e mais 3. Porque o pessoal não quer mais isso, não quer mais essa vida onde há entrega, esse encontro dentro do jardim com Deus. Nós queremos o bom e o melhor de Deus, mas não queremos dar o nosso bom e o nosso melhor para o Senhor. E a oração, ela nos cativa a isso. Isso nos leva a um ponto interessante que eu gostaria de agora conversar com os irmãos. É o que, afinal de contas, o que nos impede de orar? Uma vez que a oração é necessária, uma vez que a oração ela é algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, afinal de contas, o que é que impede, portanto, pastor, nós de orarmos? E eu vou lhe dizer, orar não é fácil. Eu já disse isso de maneira bem clara para você. Não é fácil, meu irmão. Orar não é uma coisa que você, pastor, é só fechar os olhos, botar assim um dedo. Não, isso aí é outra coisa. Não, pastor, é só fechar os olhos e meditar. Não é bem assim. A oração é um ato de você entregar a Deus os teus desejos, os teus sonhos, os teus projetos, confessar a Ele os teus pecados, dizer para Ele o que está de bom e o que está de ruim na tua vida e pedir a Ele a orientação necessária para as decisões importantes, máximas, mínimas e aguardar que Ele vai fazer por você o que você não é capaz de fazer. Mas o que é que nos impede, portanto, de orar? Eu já lhe digo de cara, 2 Coríntios 4,4, a Bíblia vai nos dizer isso. A primeira coisa que nos impede de orar é o Deus desse século. E quem é o Deus desse século? Paulo vai dizer que ele cegou, tapou, ele colocou uma tapa, uma venda nos olhos das pessoas para não enxergar Deus. E cada século tem um Deus diferente, é um Deus com D minúsculo, não é um Deus com D maiúsculo. O Deus desse século ele tem cegado o entendimento. E qual é o Deus do nosso século? O Deus dos nossos séculos chama-se entretenimento. Hoje nós vivemos a cultura onde nos tornamos viciados em dopamina. Esse é o conceito novo e utilizado inclusive pelos psicólogos.
porque estão levando uma geração a uma busca tão exacerbada de prazer, de vontade de querer mais, e aí as mídias sociais têm arrastado as mentes das pessoas para as mídias sociais, cativado de uma forma tal que elas se tornaram tão viciadas naquele prazer de ver a vida dos outros, de consultar constantemente a vida dos outros, de passar para cima a tela, de arrastar para cima, e quando pensa que não, as horas se passam, os minutos se vão, o dia vai embora. E quando você diz assim, quando chega em casa, agora eu vou descansar, só que ao invés de descansar, você abre o celular e fica olhando para ele e acha que está descansando, mas a sua mente está tão ocupada com aquilo, está pensando freneticamente, se enchendo tanto deste prazer, desta sensação de falsa alegria, que quando vem aquele momento que você lembrar, eu preciso orar, você está tão cansado que não quer mais orar. Você pensa assim, vai ser custoso eu dobrar meu joelho. Vai doer. Eu estou cansado, eu não consigo nem falar com Deus. A sua mente está tão cheia de informações. Hoje nós vivemos essa cultura. A cultura do derretimento do cérebro por conta do excesso de informações. Aí você chega 10, 11 horas da noite em casa. Às vezes 10 horas da noite, ao invés de descansar a mente, vai para o celular. E aí quando pensa que não, madrugada adentro. E aí o tempo que você tinha para falar com Deus, foi aonde? Foi-se embora. Distração é um inimigo número 1 que nos impede de orar. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Amém? Distração é o inimigo número 1 que está impedindo hoje a igreja de orar. Meu irmão, se até no culto é difícil você ficar sem o celular. Até no culto hoje é difícil você ficar sem mexer. Eu fico pregando e observando. Domingo e quinta-feira. De vez em quando eu vejo um irmão baixa a cabeça, o outro baixa a cabeça, porque o celular vibrou. Aí o cérebro já começa a mandar ordem. Olha a mensagem, vê quem está falando. Olha, de repente pode ser algo importante, mas de repente pode ser algo tão trivial. Mas esse algo tão trivial, ele pode te impedir de celebrar a Deus com adoração verdadeira. Cuidado com o inimigo chamado distração. Ele nos impede de alcançarmos bênçãos do Senhor. A distração, ela tem ofuscado a presença de Deus na nossa vida. E o resultado disso não é outro. Nós vivemos uma geração seca. Quando eu falo de geração seca, se puder aumentar aqui o retorno, se nós vivermos uma geração seca, nós estamos falando de uma geração que grita muito, mas pouco tem a presença de Deus. Você vai para os lugares, meu irmão, você vai para os cultos, obrigado. Você vai para os lugares por aí, meu irmão, que você escuta, é barulho, é barulho, é barulho. E quando você procura a presença de Deus, você não acha. É uma geração cansada. Eu me lembro que o meu desejo, quando eu era adolescente, tinha meus 13 anos de idade, foi a época que Jesus me batizou com o Espírito Santo. E foi a época que eu mais orei na vida, você acredita? 13 anos de idade. Meu maior desejo era chegar sábado, 7 horas da manhã, porque na igreja onde eu congregava tinha consagração. Depois nós saíamos, caminhávamos quase 5 quilômetros a pé, da cidade até um distrito, que era o chamado Distrito 4, evangelizar, porque lá não tinha uma igreja sequer. E evangelizávamos de 8 até as 10 da manhã. Quando voltávamos, 10, 10 e meia, você acha que a gente ia para casa, isso com 13 anos de idade, a gente ia para a praça matriz da cidade, e de 10 até as 12, junto com os irmãos que já estavam lá, como os obreiros fazem hoje na praça. Pegava a caixa de som, chegava lá e começava a evangelizar, a ajudar até meio-dia. Você acha que a gente se cansava? Chegava às 6 horas da noite, tinha culto de juventude, todo sábado. Ao invés de a gente estar dormindo, ao invés de a gente estar assistindo, ao invés de a gente estar no shopping, em algum canto, a gente estava na igreja. E era a pé. Não era de carro, não era de bicicleta, não era de ônibus, não era de transporte. Com 13 anos de idade. Hoje, parece que os pais estão criando filhos para serem crianças para sempre. Ensine o seu filho a ser responsável, principalmente na obra do Senhor.
Eu sei que não dá para dar glória a Deus com o que eu estou lhe dizendo, mas ensine o seu filho a ser responsável. Você não vai ter ele eternamente como menino, como menina, não. Ele vai virar um homem, uma mulher. Dê responsabilidade. Ensine ele que ele também precisa orar, buscar Deus, estar na casa de Deus, agradecer ao Senhor, participar. Porque se ele não estiver aqui, sabe onde é que ele vai estar? Sendo distraído pelas tentações desse mundo. Aí ele cresce, vira adulto, passou a vida aprendendo que a distração é mais importante do que a igreja. E aí quando ele vira adulto, ele engrossa o pescoço, ele engrossa a voz. Aí ele diz, pai, mãe, não quero mais ser crente. Fui na faculdade, conheci um amigo, conheci aquele, ele se ateu, aquele é marxista, aquele é niilista, esse é isso, eu não quero mais saber de Deus. Aí você fica, onde foi que eu errei? É porque você deu muita distração para o seu filho e esqueceu de investir no principal da vida dele, o ministério que Deus confiou para você cuidar. Obrigado pelos dois, glória a Deus que dá. Mas é difícil, meu irmão. É difícil nós vivermos num mundo onde a distração é o principal alvo do diabo. Hoje tem casais, e aí me permite dizer isso, que é um culto de ensino. Tem casais que já nem mais namoram. Por conta da distração e do vício do celular. Virou, em vez de Instagram, um Instagrado. Está estragando tudo. Está dissolvendo tudo. Já não se conhecem, já não conversam, já não se entendem, já não sabem mais conversar um com o outro, porque estão tão vidrados no celular. Às vezes você vai comer, está lá, um com a cara no focinho, né? Aqui numa tela, o outro com a cara com o focinho na outra tela. E ninguém se vê, ninguém conversa. Eu fiquei horrorizado uma vez que eu fui visitar, e eu disse, Jesus, eu vou parar mais de visitar. E eu parei realmente. Que eu fui numa casa e uma irmã chegou, e aí para chamar um menino para comer, ela mandou um WhatsApp para ele. Ao invés de ir lá, bater na porta, meu filho, vem cá, vamos descer. Não, mandou um WhatsApp. Aí um menino lá de cima respondeu, não posso agora, estou jogando. Aí eu disse, meu irmão, se fosse meu pai, já tinha entrado nessa porta, quebrado ela, me dado uma chinelada, me arrastado, vem cá, meu filho. E quando tem visita, a honra e a prioridade é as visitas. Mas hoje a distração, ela virou o inimigo número 1 do diabo trabalhar. Isso nos impede de orar, pastor? Ah, meu irmão, como impede? Como impede? Impede até de descansar, de dormir, quanto mais de orar. Que é difícil. Orar, pedir a Deus ajuda, orientação, chorar, clamar. Aí é por isso que você às vezes fica até com medo de chamar um irmão, uma irmã para orar, porque você não sabe se ele ora em casa ou não. Está difícil, hoje nós vivemos isso, meus irmãos. Antigamente, e eu não falo como nostalgia, como se a geração anterior fosse mais santa do que a nossa, não. Cada geração teve os seus problemas e cada geração enfrentou também suas dificuldades. Mas era uma geração que buscava mais ao Senhor. Hoje nós estamos nos preocupando mais com estrutura, com tudo. Mas estamos nos esquecendo do principal, a presença de Deus na nossa vida. É bonito ter o ar-condicionado, é bonito ter as cadeiras, é bonito nós termos uma igreja bem bonita, conchegante como a nossa. É bonito, meus irmãos, mas se não tiver dentro dela a presença de Deus, o Espírito Santo, um hábito de oração, isso aqui vai se tornar um clube e não a casa do Senhor, que Jesus já disse, este lugar será chamado casa de oração. O que nos impede de orar? A religiosidade. Agora você vai abrir Lucas 18, do 9 ao 14, nós vamos só citar. O que nos impede de orar, meus irmãos, é o senso da religiosidade. Às vezes podemos até estar dentro da casa de Deus, mas se nós não estivermos com o espírito voluntário de gratidão a Deus, isso não vai servir de nada. Jesus contou a parábola, e a parábola muito conhecida por nós. É uma parábola que ele vai falar de 2 homens que foram para o mesmo lugar, fizeram a mesma coisa, orar. Mas teve um que orou e Deus se agradou e até foi perdoado. Mas teve outro que orou no mesmo lugar, ao mesmo Deus. Mas Deus disse, essa oração eu nunca vou receber.
Olha o que diz o texto. Jesus contou a parábola para alguns. Que o quê? Você sabia que de vez em quando você quer confiar em você mesmo? Toda decisão, escute o que eu vou lhe dizer agora em nome de Jesus. Toda decisão que você não leva a Deus em oração, você está agindo confiando em você mesmo. Pastor, mas é só um boleto. Você está confiando em você mesmo. Pastor, mas é só um negócio que eu vou fazer. Pastor, é só uma venda, é só uma troca, de um carro, de uma mercadoria. Você está confiando em você mesmo. Você está deixando de confiar em um Deus que Ele pode mandar mais, além do que você pede, do que você pensa. Toda vez que você toma decisões sem entregar a Deus, você é alguém que está confiando em quem? Em você mesmo. Mas pastor, o meu filho, eu mesmo cuido, eu mesmo resolvo. Meu irmão, você pode resolver até certo ponto, mas vai ter uma hora que vai ter que ser Deus na vida dele, incutindo na mente dele, aleluia, o caminho verdadeiro para ele seguir. Não são só os pequenos problemas ou os grandes problemas, são todos os problemas que Deus se interessa em resolver na nossa vida. Deus estava falando para quem? Por meio de Cristo Jesus, a quem confiava nele mesmo. Não, pastor, deixa isso aí que eu resolvo. Tu resolve quebrando tua cara. Tu resolve fazendo trambique, tu resolve fazendo do teu jeito, da tua maneira. Mas tem um outro jeito que eu quero te dizer essa noite, que ele é o certo e verdadeiro. É em oração, confiando no Senhor. Pastor, está isso na Bíblia? Tá, eu vou voltar a citar 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. Saiu de casa mesmo, nem saiu, se acordou, já ora, agradeça. Vai tomar café, agradeça. Jesus, obrigado, porque eu tenho aqui do bom e do melhor. Aquilo que o Senhor tem me dado na minha condição para comer. Vai sair de casa, ore pedindo livramento. Chegou, agradeço pelo livramento. Está lá, Senhor, me ajude a falar, me ajude a dizer, me ajude a me comportar, como diz o outro na oração realmente do preguiçoso. Me ajude a entrar e sair. Tinha um irmão que ele tinha preguiça, ele orava assim, né? Senhor, me ajuda a entrar e a sair. E tem hora que a gente tem que pedir a Deus isso. Senhor, me ajuda a entrar nesse negócio, a falar com essa pessoa, e me ajuda a sair também para que a porta não se feche, mas continue aberta para mim. Ou você não crê que Deus responde toda oração que você fizer? Ou você não crê que Deus não participa dos teus negócios, da tua empresa, da tua venda, do teu comércio? Ou você não crê que Deus é capaz de te abençoar, mas ainda se você confiar nele em oração? Ore, meu irmão. A religiosidade, ela tem nos tornado assim insensível. Olha o versículo 10 agora. E 2 homens foram para onde? Para o mesmo lugar. Fazer o quê? A mesma coisa. E o que foi que eles foram fazer? Não foi falar da vida um do outro, não. Foi orar. Foram orar, irmãos. Chegaram no mesmo lugar, falaram com o mesmo Deus. Um era fariseu, o nome já diz tudo. E o outro era um publicano, e o nome também já diz tudo. Um é um santarrão, fariseu. O outro é um, quem olhava para ele dizia, esse aí está dentro da igreja, esse aí não merece nem estar aqui dentro não, um publicano. Esse aí vive uma vida pregressa, esse aí nunca Deus vai ouvir a oração desse homem. Aí diz Jesus, o fariseu, não tinha coragem nem de se curvar. Ficou em pé. Igual uma girafa. Você já viu girafa dormindo deitada? Ela não dorme deitada. Tem crente também que não quer se ajoelhar, se humilhar. Ele quer pedir, mas ele pede ordenando. Ele pede dando ordem para Deus. Deus, eu quero que tu faça assim. Não, meu irmão. Deus não é teu servo, nem meu servo, não. Deus é o Senhor. Nós é que somos os servos. Não é a tua, não é a minha vontade, que Deus é a dele. E o que nós devemos fazer é nos conformar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele orava de si para si mesmo. Ele orava de si para si mesmo. Jesus está dizendo, eu nunca ouvi a oração dele. Porque ele orava e falava dele, e ele falava só para ele, não era para Deus. Olha o que é que ele falava. Ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como eles aqui. Tem aquele irmão que diz, né? Senhor, eu sou o mais santo de todos, eu sou o mais crente de todos. Se eu não estiver aqui, a coisa não...
Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Hoje está cheio de gente assim, até no ônibus que não se vai pegar de vez em quando. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Está igual esse homem. E não sou, aí ele aponta para o pobre rei do publicano, e eu não sou como este pecador aí. Eu te dou graça, Senhor, porque eu sou crente e ele não é. Olha a oração do homem. Aí vem Jesus e ele vai dizendo, eu só citando, ele começa a dizer, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Jesus não está dizendo que isso é errado, Jesus está dizendo que quando eu coloco as minhas obras acima da graça de Deus, a minha oração não serve. Se os irmãos que foram evangelizar ontem oraram dizendo, Senhor, nós somos mais merecedores do que os que não foram, você está igual o coração do fariseu. Ou aquele que, pastor, eu dei a sexta esse mês e agora eu sou melhor do que o irmão que não deu. Você está errado. Ai, pastor, eu preguei e eu sou melhor do que o que não prega. Ai, pastor, eu cantei, eu canto e sou melhor do que o que não canta. Não, está errado mesmo. Todos nós estamos debaixo de uma mesma graça de Deus na nossa vida. Não estamos aqui por meritocracia, não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém, ou sabemos fazer melhor do que ninguém, não. Pelo contrário, nós estamos aqui porque Deus é que é bom, bondoso demais na nossa vida. E é por isso que Jesus ele vai dizer, o publicano, estando em pé de longe, ele não teve coragem de se aproximar dos melhores assentos. Ficou lá por trás. Nem ousava levantar os olhos para o céu como o outro, mas olhava para o chão. E ele batia no seu peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia, tenha pena de mim, porque eu sou um pecador. Ele sabia, Senhor, não estou aqui porque eu mereço, mas eu estou aqui porque a tua graça, ela é grande na minha vida. Aí Jesus vai dizer, glória a Deus, eu digo a vocês que este, o publicano, desceu o quê? Justificado para casa, e não aquele, porque todo aquele que exalta a si mesmo vai ser humilhado, mas quem se humilha será o quê? Exaltado. Meu irmão, não venha para esta casa de oração bater no peito e dizer que é alguma coisa, não. Mas venha para cá dizendo, Senhor, eu sou tão pecador quanto o meu irmão, mas eu sei que ele e eu fomos alvos da mesma graça, do mesmo amor, do mesmo perdão, do mesmo Deus que nos ama. E eu sei que se ele errou, se ele caiu, se ele fracassou, essa graça que me fez levantar é capaz de fazer ele se levantar também para a glória do teu nome. Cuidado para não usar a oração como uma falsa religiosidade. O que é religiosidade, pastor? Eu vou resumir ali uma palavra: insensibilidade. Todo religioso, o grande erro dele não é o que ele faz, é o que ele sente, ou a falta do que ele deveria sentir. Ele faz tudo certo, ele anda na cartilha corretamente, ele inclusive até mais certo do que muitos. Mas tem um problema que Jesus não gosta nele. É porque ele não tem sensibilidade com o outro. E no reino de Deus, o outro, você, eu, somos muito, muito importantes. Se isso aqui fosse só eu, fosse só você, meu irmão, a gente não precisava ser um corpo, não. Mas a Bíblia ela é tão linda, tão maravilhosa, que ela diz que Deus se preocupa até com a pequena unhazinha do corpo. Aquele irmãozinho mais frágil, aquele irmãozinho mais fraco que existe dentro da igreja, Deus se preocupa com ele. E nós, como filhos de Deus, membros do mesmo corpo, devemos também nos preocupar em oração uns com os outros. Não com nós mesmos. Não é à toa que Jesus ensinou que o Pai, ele não é meu, o Pai, ele é nosso. O pão, ele não é nosso, não é meu, ele é nosso, é para todos nós. Cuidado com um inimigo da oração chamado religiosidade. Terceiro inimigo que nos impede de orar, aí eu vou lhe dizer de maneira bem clara, a velocidade da nossa época. Nós vivemos uma era veloz, é a era das chamadas Big Datas.
dos grandes volumes, das grandes variáveis, dos grandes exponenciais ou literalmente algoritmos onde eles fazem com que a vida se torne célere. Tudo hoje é mais prático, até para as irmãs. Antigamente, para lavar roupa, você tinha que correr 2 quilômetros no rio, mais próximo que tivesse da sua casa, levando um balde cheio de roupa suja para chegar lá, poder esfregar um dia todo, orando para que não chovesse. Hoje você tem uma máquina que você joga o que quiser jogar dentro, joga, ela já limpa, centrifuga, enxuga, falta só passar. E eu descobri semana retrasada que tem até uma máquina agora que ela já faz tudo isso e entrega a roupa passada para a pessoa. É o sonho das irmãs, né? Os maridos aí depois que se virem. Mas hoje nós vivemos essa era do conforto, da velocidade. Comer maniçoba, meu irmão, é um desafio hoje. Você espera 7 dias para o bicho ficar cozido direito, para depois de 7 dias saborear. Quem é o jovem que vai esperar hoje 7 dias para se alimentar disso? Hoje nós queremos um micro-ondas onde em 30 segundos a comida esquente. É a coisa mais terrível que eu acho quando eu vou no mercado. É ver uma fruta picotada, descascada, sendo vendida. A pessoa não tem nenhum trabalho de lavar nem de nada. Ela só abre o trabalho, ela abrir o saco e colocar na boca, igual uma criança. Eu digo, meu Deus, que geração é essa? A minha geração pulava os muros alheios, pegava os pés de saputi, se pendurava e comia quente, sem esperar esfriar na geladeira. Mas hoje nós queremos tudo com conforto, queremos tudo da forma mais simples e rápida possível. É uma geração fast food. Esperar 30 minutos no restaurante, meu irmão, é quase que um tormento. A gente falta dar no garçom. Por que não chegou ainda? Por que não veio? Porque a impaciência tem se apoderado de nós. 30 segundos. O máximo de um sinal é 38, 39 segundos. Aqueles que não são longos ou triplos. Mas esses 30, 39 segundos, eles parecem uma eternidade para quem é impaciente. A nossa vontade é de acelerar, de ultrapassar, é de correr. Às vezes levando até multa. Querendo de alguma forma chegar mais rápido, sendo que vai chegar no mesmo horário, do mesmo jeito. Porque nós estamos acostumados a vivermos uma vida de impaciência. Você já pensou nisso? Até as crianças se tornaram impacientes. Que hora vai chegar? Quando vai chegar? E isso e aquilo, e começa a impaciência e vai tomando conta, e aí isso ocorre aonde? Na oração. Nós queremos orar e já queremos ouvir Deus falar. A gente quer que num clique, num estalar de dedos, Deus já responda a nossa oração. Nós queremos que Deus ele interaja conosco na mesma velocidade que o mundo ele interage com a gente. Mas o tempo de Deus ele não é o tempo do mundo. A forma de Deus agir não é a mesma forma do teu micro-ondas, da tua máquina de lavar, não é a mesma forma da comida esquentada ou requentada que tu vai comer. Não, a forma de Deus trabalhar é no tempo dele, da forma dele, do jeito dele, e ele vai responder quando ele bem assim quiser. Nós já aprendemos quinta-feira passada que o segredo é a perseverança. Nós aprendemos isso aqui. Se não formos perseverantes, nós nos desanimaremos. Olha a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. É um texto que eu amo demais, esse texto, quando ele diz: humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. E está falando de oração. Para que ele, agora é assim? Para que ele de imediato, para que ele nesse momento, para que ele no tempo de 1 minuto e meio ele te responde, não. Para que no tempo oportuno. Diga assim comigo: Senhor, me ensina a aguardar o tempo da oportunidade. Ela vai chegar na tua vida, meu irmão. Ela vai chegar na tua vida, minha irmã.
Ela vai chegar no teu esposo, ela vai chegar no teu filho, ela vai chegar naquela porta que tu está orando, almejando, ela vai chegar naquela prova que tu tem para passar, ela vai chegar, glória a Deus, naquele emprego que tu vai entrar. É o tempo oportuno de Deus na tua vida. Não viva a velocidade desta época na oração. Você vai se frustrar. A oração, aí me permita dizer isso, ela é para quem é paciente. A oração é para quem tem paciência. Meu irmão, se você for impaciente, você vai se escaldar com Deus. Você vai ficar assim, Jesus, tu vai permitir que isso aí, Jesus é que ele vai fechar a boca mesmo. Aí ele vai provar a tua fé, ele vai te testar, ele vai até o teu limite para ele ver, realmente eu quero ver se esse cabra aqui, ele vai orar e ele confia em mim. Se tem uma coisa que a oração nos ensina, é que nem sempre ela vai mudar. Ela nem sempre vai mudar o desejo de Deus sobre nós. Mas sempre ela vai mudar a nossa compreensão sobre quem Deus é. A oração mais nos muda do que muda o desejo de Deus. Porque Deus já tem a sua vontade para nós. A oração nós só descobrimos que nós precisamos estar submissos à vontade dele para a nossa vida. Diga assim comigo, Senhor, me ajuda a viver esse tempo de paciência. É o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Aí ele diz, quando eu esperei com paciência, ele se inclinou. Deus gosta de crente paciente. Deus se inclina. A ideia do texto é, Deus botou o ouvido dele bem grande assim para dizer, agora pode dizer, pode falar, que eu vi que tu é paciente mesmo. E ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Um outro inimigo que nos impede de orar. Eu achei lindo o irmão Garcia falando domingo no final, na oração aqui do Nordeste para Cristo, é a incredulidade. Você sabia que tem hora que a gente ora sem crer? Deus já fez isso comigo. Estava lá no Tempo Central, tinha 18 anos na época, eu me lembro bem porque era uma tarde de domingo, 5 horas da tarde, tinha um irmão que ele disse que estava com uma dor crônica no joelho, o irmão. E ele estava sentado, não conseguia nem se levantar, estava na cadeira na lateral, e eu estava chegando na igreja, o ensaio, nessa época era 5 horas da tarde, da juventude, antes do culto. E quando eu passei, ele disse, ei, você, vem cá, ore por mim, que eu estou aqui, Jesus, sou eu mesmo que vou orar por esse homem. Eu estou com uma dor no joelho, e eu disse, meu irmão, vamos orar. Eu orei, mas não orei com fé. Eu confesso a você, eu orei, mas não orei confiando. Eu disse, Jesus, cura esse homem, faz ele andar de novo. Eu sei que quando eu terminei de orar, o homem se levantou. Eu disse, Jesus, eu não estava nem acreditando na oração que eu estava fazendo, mas agora o Senhor está me ensinando que eu devo orar, porque o Senhor responde às orações que um crente faz para ti. Desde esse dia, eu nunca mais orei sem acreditar no poder de Deus. Deus teve misericórdia de mim, meu irmão. Mas eu estou confessando aqui meu pecado. Eu já orei sem acreditar. Eu já orei assim, porque às vezes nós temos essa, ai, meu irmão pediu oração, aí a gente ora sem confiar em Deus. A gente ora por orar. Alguma situação acontece, aí chega a esposa, meu filho, ore por isso, aí eu vou orar. Aí você ora como se não fosse acontecer nada, não faça isso. A incredulidade é um inimigo que nos impede de confiar em um Deus por meio da oração. Abra aí Marcos, capítulo de número 11 agora, versículo 23. Olha o que a Bíblia vai nos dizer sobre isso. Porque em verdade eu vos digo o seguinte, que se alguém disser a este monte, aí Jesus ensina na oração, sobre a fé, a confiança de falar com ele, levanta-te monte, lança-te ao mar. Jesus está falando de um monte. E ele não duvidar no seu coração. Quantas vezes nós já oramos duvidando de Deus? Quantas vezes nós já oramos assim, Senhor, eu estou orando, mas eu acho que isso aí não vai acontecer. Jesus, eu estou orando, mas eu sei lá se o Senhor está me ouvindo. Jesus, eu estou orando, mas parece que as coisas estão ficando pior. Eu já contei essa história triste para os irmãos, né, de um irmão de outra igreja, que ele chegou, pastor, eu vou parar de orar. Porque quanto mais eu oro, mais tribulação aparece na minha vida. E se eu parar de orar, eu sei que não vai acontecer nada. Eu disse, realmente não vai acontecer não. Sabe por quê? O diabo vai gostar demais de te ver sem orar. Aí ele vai parar de perturbar a tua vida.
Mas não é porque você venceu, é porque ele venceu. Você virou agora, literalmente, um servo dele, que confia mais nele do que em Deus. Mas quando você ora, o Senhor, ele pode até e permite você passar por pelejas. Mas tem uma coisa, ele nunca vai te deixar sozinho. Ele nunca vai permitir você entrar no vale sozinho. Ele sempre vai te ajudar, ele sempre vai te acompanhar. Não importa qual é o problema que você enfrenta, há um Deus grande e poderoso que age contigo por meio da oração. Se não duvidar no seu coração. Pensa no bicho enganoso. A Bíblia já diz, enganoso é o coração. Se não duvidar, você precisa orar crendo, Senhor, eu oro e creio que o milagre vai acontecer. Senhor, eu estou orando e crendo que haverá salvação. Estou orando e crendo que o Senhor fará maravilhas. Meu irmão, você tem que crer. A falta de fé é um inimigo na oração. Porque nos desestimula a orar. Oramos por orar, mas não oramos crendo que Deus é poderoso para fazer. Mas se Ele crê que fará o que diz, assim será com quem? Com Ele. Jesus está dizendo isso, não sou eu. Ele está dizendo, se você crê que ocorrerá o que você está orando, Deus vai honrar. Glória a Deus, a tua fé, Deus vai honrar a tua oração. E assim será contigo. Deus, meu filho vai ser uma bênção. Senhor, meu esposo vai ser uma bênção. Você vai já profetizando, já vai agradecendo, já vai declarando, Senhor, a minha casa será uma bênção. Se você crê, meu irmão, glória a Deus, Deus, Ele fará com que isto aconteça na tua vida. Isso não é confissão positiva, isso não é teologia de prosperidade, não, isso é Bíblia. É Jesus que está ensinando e está dizendo, se você orar crendo, se você orar confiando, Deus, Ele haverá de honrar a tua fé. Olha o que diz ainda no verso 24 sobre isso. Ele diz, pois eu digo isso a vocês, que tudo, diga assim comigo, tudo que eu pedi, o Pai ouvirá. Eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem, é tudo, meu irmão. Eu já contei esse testemunho e volto a contar. Minha filha Sofia, eu gosto dela, que ela me ensina às vezes até a orar. Pensa numa bichinha para gostar de oração, acho que ela é mais crente até do que eu às vezes. E teve uma época que ela queria comprar, e eu já citei isso para os irmãos, ela queria comprar 2 Rufus, eu estava achando caro, eu disse, não vamos comprar não. Aí eu disse para ela, tem um jeito, Sofia, disso acontecer, se você deseja tanto, ore a Deus, peça a Ele, que eu creio que Ele pode dar. Você crê nisso? Ela disse, eu creio, e ela orou. 2 semanas depois, a gente estava vindo aqui no final do ano, no GV, aqui do Gleito e da Gardi. Aí um casal que nós havíamos casado, alguns meses atrás, eles se lembraram de nós, aí disseram, pastor, aqui está um presente para vocês. Aí dentro dele tinha tanta coisa, uma cesta tão maravilhosa, e dentro da cesta tinha 2 pingozinhos daquele de caixinha, que ela olhou e disse, vendo, Sofia, Deus, Ele responde às nossas orações. Você confia em um Deus que é capaz de responder às tuas orações? Glória a Deus. E aí ela ficou alegre com aquilo, ela disse, glória a Deus, papai, Jesus realmente, Ele nos ouve. E eu disse, realmente é assim que Jesus faz na nossa vida. Tudo o que vocês pedirem, eu estou citando um exemplo de algo tão pequeno. Você pode ter algo grande hoje, a vida do teu filho transformado, o teu marido transformado, o teu casamento, a história dele ser transformada, uma situação na empresa ser transformada, algo na tua vida financeira ser transformada, algo na tua saúde ser transformado, algo de Deus que precisa acontecer, aleluia, se tornar uma realidade, mas tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Eu acho lindo nesse texto, porque Jesus diz assim, não é que vocês receberão, crendo que vocês já receberam. É por isso que a gente já ora o que? Agradece. Quem ora com fé já agradece. Porque ele sabe, Deus vai responder. Eu não sei quando, eu não sei de que forma, eu não sei em que momento. Deus há de responder às nossas orações. Esses dias eu estava muito apertado e orei a Jesus. Jesus, como é que eu vou fazer para me livrar disso aqui e resolver? Orei a Deus. E eu estou contando isso como testemunho para a glória de Deus. Quando foi terça-feira, um irmão lá no norte do Brasil se lembrou de mim. Lá no norte. Deus usa para nos responder. Ele disse, pastor, eu estou lembrando aqui do Senhor. E Deus mandou eu te abençoar.
Eu não disse quanto era, eu não disse quanto precisava. No dia seguinte, de manhã, que era o dia que eu estava pressando para resolver muitas coisas, ele chegou de manhãzinha, 7 horas, mandou uma mensagem para mim: está aí, pastor, está na sua conta. Foi o valor exato do que eu estava precisando para resolver minha vida. Eu estou contando isso para você entender que Deus, Ele é um Deus que responde às nossas orações. Tudo que você pedir, meu irmão, crendo que você já recebeu, Deus vai usar daqui, Deus vai usar de longe, Deus vai usar de tão longe, meu irmão. Eu me lembro, ano passado, nós estávamos aqui numa luta na igreja, para pagar algumas contas. Deus usou uma irmã lá de Brasília para abençoar. Deus usa gente de longe. Deus usa pessoas que a gente nem imagina, que a gente nem espera, para abençoar a obra dEle, para ajudar, glória a Deus, na obra dEle. Sabe por quê? Deus responde às nossas orações. Diga assim: Senhor, me ensina a te agradecer antes mesmo de acontecer. Isso chama-se fé. Jesus, eu já quero te agradecer pelos clientes de setembro. Eu já quero te agradecer pelas vendas, eu já quero te agradecer pelos livramentos, eu já quero te agradecer pela bênção que o Senhor vai colocar na minha casa. Eu já quero te agradecer. Agradeça, porque Deus já está resolvendo. Aleluia, Deus já está resolvendo as tuas batalhas, as tuas lutas. Quem crê neste Deus, diga amém. O que nos impede de orar, pastor? A falta de perdão. Nesse mesmo texto, Marcos 11, Jesus vai dar uma outra lição importante para nós sobre o que nos impede de orar. Versículo 25 e 26, para nós concluirmos, e aí Jesus, ele vai nos dizer, há outras duas coisas que nos impedem de orar. Primeiro, é quando eu guardo rancor, e esse rancor se torna uma ferida tão grande, que me leva a um outro desafio. O excesso de rancor me leva a não liberar o perdão para quem precisa. E se tem um segredo na oração da vitória, da virada da chave, o pessoal fala tanto de chave de oração, os 7 pulinhos, as 7 ondas, as 7 segunda-feira, os 7 hinos de sangue. Não, Jesus não ensina nada de 7. Jesus só ensina uma coisa: libere perdão, que Deus ele vai te abençoar. Olha o que ele diz, e quando estiverem orando, Jesus está lembrando disso, e quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, estão orando, aí Deus traz a mente, ixi, aquele irmão falou assim de mim, ixi, eu acho que eu magoei um irmão, eu falei assim asperamente com ele. Se vocês estiverem lembrando de alguma coisa contra alguém, perdoem. Não guarde. Porque tem gente que adormece, tem gente que nem dorme pensando, ixi, o irmão me tratou assim, meu Deus, eu fui dar a mão para dar a paz do Senhor para ele, ele passou direto, nem me viu, fingiu que nem me conhecia. Quando eu fui lá no canto tal, ele parece que nem sabia que eu existia, me tornou um indiferente na vida dele. Aí Jesus está dizendo, quando você estiver orando e você vier isso à sua mente, perdoe. Perdoem, para que o Pai de vocês que está onde? Ele também perdoe as ofensas de quem? De vocês. Por que Jesus está dizendo isso? É porque nós temos a mania de pedir para nós misericórdia e para o outro juízo. A nós, Senhor, me dá outra chance. Mas o outro, mata. Joga aos leões. Seja devorado pelas feras. Destrói ele, Jesus. Que seja ele, não eu. Aí Jesus está dizendo, quando você estiver orando, se lembre de perdoar. Sabe quando foi que Deus abençoou Jó? Quando Jó passou a interceder. Meu irmão, isso é difícil. Pelos seus amigos da onça. Quando ele começou a interceder por eles, aí diz que Deus virou o cativeiro. A virada de chave na vida de Jó foi quando Deus disse, ó, libera perdão para eles que te acusaram tanto. Eu sei que tu está ofendido pelo que disseram de ti, pelo que testemunharam, por não acreditarem que era eu que estava te provando, por ficarem falando blasfêmia, dizendo que tu estava em pecado. Mas na hora em que Jó intercedeu pelos seus amigos,
Aí a Bíblia diz, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Sabe qual é o segredo da bênção da oração de Deus na tua vida e na minha vida? É quando nós aprendemos a liberar perdão para quem precisa. Talvez você esteja carregando uma vida pesada de culpa. Uma vida pesada de não liberar perdão, pastor, mas é porque aquele homem é difícil. Libere perdão. Pastor, é porque lá no começo meu pai fez assim na minha história, na minha infância, e até hoje eu carrego a culpa. Libere perdão, meu irmão. Por que carregar esse peso até hoje? Pastor, é porque na minha família ocorreu isso e aquilo outro. Meu irmão, libere perdão. Sabe quando foi que Deus mudou a minha vida? Dos 8 anos até os 13, eu quis matar o homem que matou meu pai. Dos 8. Você imagina uma criança de 8 anos desejar a morte de alguém. Eu fiquei 5 anos da minha vida. Eu disse, Senhor, no dia em que eu tiver uma arma, foi essa oração que eu fiz a Deus. Eu estou dizendo isso confessando aos irmãos. No dia que eu tiver uma arma na minha mão, a primeira coisa que eu vou fazer é matar o homem que matou meu pai. Mas teve um dia em que Deus falou tão forte ao meu coração, libere perdão. Libere perdão, libere perdão. E no dia em que eu disse, Senhor, eu não estou vendo ele, mas eu quero aqui liberar perdão pelo mal que ele fez, pela destruição do meu lar, da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, pelo que nós sofremos. Senhor, eu hoje perdoo este homem pelo mal que ele fez. Meu irmão, foi o dia em que Deus mais me deu paz na minha vida. Eu não estou falando de alguém que me ofendeu, não estou falando de alguém que literalmente falou palavras ásperas, não, estou dizendo de alguém que tirou a vida do meu pai. Foi o dia em que Deus me deu mais paz para a minha vida, quando eu liberei o perdão. Custa perdoar, pastor? Custa e dói muito. Não vou dizer que é fácil. Já ouvi 3 vezes, já até o abracei. Mas não tenho mais vontade de fazer o que eu tinha feito e falado anteriormente, porque Deus já colocou a liberação do perdão na minha vida. Sabe o que é que eu descobri nesse dia? Que o prisioneiro era eu. No dia em que você liberar perdão, você vai descobrir isso. O preso de tudo isso que você carrega é você mesmo. Quando você perdoa, você se sente leve. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Você entende a um Deus tão grande, que poderia te penalizar, que poderia te bater, que poderia te maltratar, mas Ele sendo Deus, te perdoou também. O que é que te impede de liberar perdão para quem precisa? Tem alguém te ofendendo? Libere perdão, meu irmão. Vai orar, Senhor, tira isso de mim. É difícil? Faça como o Salmo 139. Senhor, examina, olha dentro de mim, vê se há algum caminho mau, esquadrinha, sonda e tira de mim, Senhor. Tem hora que a gente tem que orar assim, Senhor, tira de mim. Aquele irmão que falou e aquela palavra está descendo goela abaixo, indo para o coração, Senhor, tira de mim essa palavra. Porque eu não quero criar raiz de amargura dentro de mim. Aí diz o versículo 26 para nós concluirmos. Mas se vocês não perdoarem, olha o inimigo que nos impede de orar. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, o Pai, Deus, que está nos céus, Ele jamais perdoará as ofensas de vocês. Sai essa noite entendendo que esses inimigos da oração precisam serem tratados urgentemente na nossa vida. Seja a distração, seja a religiosidade ou a insensibilidade, seja a velocidade de achar que Deus vai responder ao seu tempo, seja a incredulidade, seja a falta do perdão. Tudo isso precisa ser tirado da nossa vida. Quando isso for tirado, sabe o que é que vai acontecer? Deus dos altos céus. Aí eu quero concluir citando 2 Crônicas 7,14. Deus dos altos céus, Ele vai fazer coisas grandes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, ele orar, ele me buscar, ele se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra.
Deus quer sarar você, glória a Deus. Deus quer sarar a mim, Deus quer sarar a nossa casa, Deus quer sarar a nossa terra, mas nós precisamos vencer os inimigos da oração. Se nós vencermos esses inimigos, meus irmãos, o Senhor vai fazer coisas grandes por nós, amém? Quantos recebem esta palavra nesta noite, em nome de Jesus? Hoje só deu para dar a introdução. Não deu para a gente entrar nem no texto de Ana, que é lindo, maravilhoso, mas nós vamos na próxima quinta. Luan, dá certo ainda? Vamos cantar ao Senhor, vamos ficar em pé, meus amados irmãos, vamos louvar a Deus mais uma canção.